Olha isso aí, gente. Essa manifestação do dia 15 foi um tapa na cara do Instituto Datafolha, que deu 55% para o Lula e 32% para o Bolsonaro no segundo turno. Eu nunca vi, confesso para vocês, nunca vi Brasília do jeito que estava no dia 15 de maio. Vale lembrar que Brasília foi feita para afastar o povo dos políticos. E só Bolsonaro conseguiu fazer aquilo em tempos de pandemia, porque se não fosse tempos de pandemia, meu irmão, inédito e lindo demais, emocionante. É por isso que eu falo, gente, essa é a pesquisa que vale. Que pesquisa, Bruno? O povo na rua, o candidato na rua. Coloca o Lula em Brasília, caminhão de som. Pode até chamar a CUT Mortadela, a gente sabe que a maioria será paga com pão, mortadela, R$30, sei lá. E mesmo assim não faz melhor. Não vai conseguir fazer melhor. Até porque sindicato acabou a mamata também, não é? Então fica complicado. Só o Bolsonaro, é só o Bolsonaro. Parabéns, povo brasileiro. Porque isso é que vai desmontar qualquer tipo de pesquisa. Quando a gente fala que houve fraude, vou comentar isso no meu vídeo, na minha aula ao Barroso. Quando a gente fala de fraude, tem muito esquerdista, então vocês estão contra a eleição do Bolsonaro. Não! Abra a cabeça. Quando a gente fala de fraude na eleição de 2018, é porque existiu um segundo turno falsificado. Aliás, o primeiro turno foi falsificado, porque o Bolsonaro ganhou no primeiro turno. O segundo turno foi inventado. E por que o Bolsonaro ganhou? Porque não dava mais. Porque comprovamos com as ruas e as redes sociais que o Bolsonaro é o presidente eleito. Nunca que você coloca milhões e milhões de pessoas em todo o país nas ruas, vai perder para alguém que coloca 50, 100 pessoas no máximo na rua. Em que todos os candidatos opositores se juntam em nome de uma campanha ele não, e não consegue dar 30, 20% daquilo que foi a campanha, as manifestações pró-Bolsonaro. Ele nunca, porque ele nunca vai nos representar, ele não nos representa. E nós temos que apoiar o voto impresso auditável, tá certo? Não, mandei uma carta para o ministro das Relações Exteriores da China. Mas o senhor não conversou com o embaixador chinês aqui sobre isso? Não conversei com o embaixador chinês sobre isso. Aqui do lado, o senhor não teve... Sim. Podia ter conversado com ele e pedido ajuda a ele, não fez isso. Pois é, sabe por que o senhor não conversou com ele? Por causa das declarações que o senhor deu. Por isso, aí vem a vaidade, aí vem uma série de coisas que atrapalhou muito o ministro. O meu papel, se eu fosse no seu lugar, eu precisando, eu iria à embaixada chinesa e pediria para ele na hora. Dá para você ligar agora para uma autoridade chinesa para liberar isso? Que era o seu papel nesse momento para salvar vidas. Posso comentar, presidente? Não pode comentar. Tem uma vaidade, um ego, um erro, você fez errado, você é isso, aquilo. Posso comentar? Não, pode não. O que eu disse sobre você é a verdade. Posso comentar, presidente? Não, eu já disse o que você pensa. Eu já disse o que você acha, qual foi a sua intenção. Você não precisa falar mais nada, porque eu já falei por você. Isso aqui é abuso de autoridade, meu irmão. Nós estamos aqui acusando o governo federal de corrupção. Nós estamos atrás dos membros do governo federal que permitiram um número exorbitante de mortes, óbitos até agora. Não estamos culpando, mas nós estamos atrás dos culpados que são membros do governo, que permitiram... Que contradição é essa? É a louca, é a ladra de pasta, ladra de pasta. Não estamos culpando ninguém, mas a gente quer culpar ele. Pronto, resumi. A China estão atacada, Tedros Adhanom estão atacado, o governo Biden estão atacado. Hoje nós estamos nas mãos dessas pessoas que o senhor apoiou e ajudou a atacar
com tanta força na porta, humilhando e pedindo vacinas, porque eu não me importo de humilhar. Agora o senhor deveria ter desculpas ao país. Que triste. É como se o Brasil estivesse nas mãos de Lula, Sérgio Cabral, Fernandinho Beiramar, Marcola, Elias Maluco, etc. Toda classe de bandidos possíveis governando o país. Para ela é orgulho. Não interessa quem está mandando no mundo, dependemos dele. É tipo assim, é um monstro, é um bandido, é um ladrão tão grande, não dá pra gente enfrentar, então vamos respeitar, porque a gente depende dele. O mundo, o Brasil em especial, tá de 4 pra China, desculpe aqui, esse é o problema. Ela bate no peito, olha, estamos na... Tedros, quem é Tedros? Vale frisar aqui porque a mídia não fala, mas você pode pesquisar. Tedros foi ministro da saúde de uma ditadura, que é a ditadura da Etiópia, onde não tem imprensa livre, não tem liberdades individuais, e existem muitas denúncias de corrupção do Tedros quando ministro da saúde da ditadura da Etiópia. Deixem eles dominar o mundo, porque lá é tudo mais barato. Por que eu não comentei sobre Bruno Covas e o tal de MC Kevin? Primeiro, todos sabem o que aconteceu com os dois. E quando eu gravei um vídeo semana passada sobre a morte do ex-deputado Jorge Pisciani aqui do Rio de Janeiro, eu percebi que não era o momento para soltar aquele tipo de avaliação. Primeiro, eu não sei se isso é um problema do brasileiro ou um problema meu de não aceitar o que o brasileiro assim, tá, gente? Falo numa grande proporção. Eu sei que muita gente vai concordar com o meu pensamento, mas eu falo assim, grande proporção, o brasileiro costuma santificar pessoas que morrem, simplesmente porque morreram. Eu não consigo engolir isso. O cara virou santo, virou anjinho porque morreu. Mas o que ele foi na vida inteira? Um bandido, um Zé Ruela, um nada, né? Corrupto, lavador de dinheiro, o outro só vivia no meio de coisa errada, mas morreu. Então ele virou santo, que Deus o tenha, etc., e que sirva de exemplo para o país. Olha o legado maravilhoso, olha, era um homem de bom coração. Que isso? Um cara que rouba dinheiro do pobre pode ser um homem de bom coração? Não sei, gente, agora eu já não sei de mais nada. Tem gente que acha, pra mim não. Não! E aí, o MC Kevin eu não conheço, olha, nunca ouvi falar neste nome. Fui ler algumas coisas, é um funkeiro, vivia no meio de coisas erradas, é um jovem, etc. Aconteceu o que aconteceu, não vou entrar no mérito, mas pelo que vi, cara, estava no caminho errado, né? E aí, meus sentimentos, mas não dá para santificar um cara desse aí também não. Não foi exemplo nenhum para a sociedade. Na minha opinião, até um atraso, um retrocesso, um péssimo exemplo para os jovens, principalmente. Então, não tenho muito a falar. Agora, Bruno Covas, eu evitei comentar por conta dessa emoção temporária, né, do momento, olha, mas sei lá, teve momentos que eu também vou gravar, porque eu ficava abrindo internet, tinha gente falando que o cara era a esperança do povo brasileiro. Esperança de quê, meu irmão? Bruno Covas, esperança de quê? Não é esperança de nada. Isso aí representa a velha política. Já passou alguns dias, posso falar meus sentimentos aos familiares. Tem gente que não gosta também, Bruno, é meio contraditório. Meus sentimentos e depois detona o cara. Gente, tô aqui justificando por que não falei. Já passou uns dias. É por isso que eu não gosto de falar no dia, porque a emoção tá à flor da pele ali nas pessoas. Mas é o que eu penso do Bruno Covas. Mais uma raposa velha da política. Não fiquei feliz com a morte de ninguém, nem de cantor, de MC, nem de político, de Covas, não. Eu fico triste, até por causa da família, não é? Filhos, então é até complicado, complexo
comentar isso, fico até aqui inseguro, tá? Em comentar essas coisas, mas é só aqui uma satisfação, digamos assim. Eu acredito que nós temos aí uma população brasileira toda nos olhando e respostas simplórias, sem contextualização, sem a compreensão do que nós estamos falando, não vai atender as pessoas que estão nos esperando. Eu vim aqui, eu vou responder todas as perguntas, todas, sem exceção, e coloco de uma outra forma. O senhor pode ter certeza, eu não vou ficar repetindo uma palavra. Eu vim com bastante conteúdo, então, me desculpe, perguntas com respostas simplórias, elas eu gostaria até que não fossem feitas. Me perguntem coisas com profundidade, perguntem coisas com bastante profundidade. Vossa Excelência não vai dizer para a gente o que nós vamos perguntar ou não. Quem decide isso aqui são os senadores. Só pode responder porque eu quis, fui e deixo o ar da dúvida e cada um julgue como bem entender. A gente está entendendo esse circo, vamos lá. Essa foi demais. O senhor concorda com o posicionamento do ex-ministro? É uma pergunta objetiva, concreta. Eu vou lhe responder de forma clara. Se ele está falando apenas das ações de saúde, são todas minhas. Se ele está falando da resposta à pandemia, envolve vários ministérios. Ponto. As perguntas terão que ser respondidas objetivamente. Eu acho que assim nós precisaremos melhor a evolução dos nossos trabalhos. Ouviu, Pazuello? É sim ou não? Não tem essa de sim porque eu precisei, não porque foi melhor naquele momento. Não, isso aí não é resposta. Você não está respondendo como o Renan Vagabundo quer. Tem que ser sim. E o porquê a gente decide amanhã no relatório final. A gente entende esse circo. E não me deixa mal também perante os outros senadores, né? Porque na medida em que o depoente delonga... Então não é verdade, é apenas o Renan se sentir bem. Por que Vossa Excelência não respondeu às 7 propostas feitas pela Pfizer? Presta atenção nessa discussão. Olha... É essa a pergunta. Eu vou responder objetivamente. As respostas foram tratadas. Como assim não houve respostas? Nós tivemos 20 respostas para a Pfizer. Então nós temos todas as histórias e por que, ministro, não respondeu as mensagens da carta? Não. Presidente, o depoente quer falar. Eu estou respondendo que nós respondemos inúmeras vezes. Inúmeras vezes a Pfizer. Eu tenho todas as respostas aqui. Toda hora, pô. De agosto a setembro. De agosto a setembro. A resposta à Pfizer é uma negociação que ela começa no momento da proposta e termina com a assinatura do BOU. A resposta sempre foi: sim, queremos comprar. Está escrito em todo o final. É nosso interesse comprar da Pfizer, mas não posso comprar se você não flexibilizar tal medida, não posso comprar se você não auxiliar na logística de entrega. Isso é uma negociação. Então a pergunta, só para passar para a pergunta seguinte, por que Vossa Excelência não respondeu às 7 propostas feitas pela Pfizer ao longo dos 6 meses? Foram respondidas em negociação intensa e direta, com dezenas de documentação e reuniões. Então, objetivamente, ministro, quem decidiu por não responder às propostas da Pfizer? Eu acho que o senhor precisa compreender a pergunta que o senhor fez. Eu estou fazendo uma pergunta objetiva. Nós estamos sendo acompanhados pelo Brasil todo. Todo mundo está entendendo que eu estou está dizendo que eu não respondi. Foram respondidas dezenas de vezes. Ministro, só um minutinho. Não, mas responda só a pergunta dele, por favor. Mas ele não fez uma pergunta, ele disse: como o senhor não respondeu 7 vezes, quem foi o responsável? Não, isso foi a primeira. N vezes. Isso foi a primeira. A última pergunta que eu fiz foi o seguinte: quem decidiu por não responder as propostas? Vou responder novamente. As respostas foram respondidas inúmeras vezes na negociação. Nós nunca fechamos a porta. Queremos comprar a Pfizer o tempo todo. O senhor me desculpe, eu acho que o senhor está conduzindo a conversa. Não faça isso. Presidente, olha...
Faça isso sim. Parabéns, Pazuello. Faça isso sim, porque o Renan é burro. Eu vou falar. Esse é o cara é burro, meu irmão. O relator tenta induzir o Pazuello não tem esse direito aqui de fazer induzir, eu estou fazendo perguntas objetivas. Senhor presidente, o relator perguntou várias vezes a mesma coisa de forma diferente. Para tentar induzir o depoente a produzir uma resposta que é a que ele quer. Ele não tem o direito de fazer isso. Pronto, pelo menos tem alguém lá para esclarecer o que está acontecendo, né? Marcos Rogério. É só ouvir o relator. A informação que eu tinha era Vamos dar seguimento ao depoimento, senão nós vamos acabar não tendo depoimento. Vamos dar seguimento. Vamos evitar esse tumulto, presidente. O presidente da República participou dessa decisão de não responder a Pfizer? Não, até porque não houve decisão de não responder a Pfizer pela 5ª vez. E se você pensa que acabou, não acabou não. Quero deixar clara a posição do governo do estado de São Paulo em relação à cloroquina. Foi o médico infectologista Davi Wipp, coordenador do Comitê de Saúde do Grupo de Contingência do Covid-19, que sugeriu, que recomendou ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que distribuísse o medicamento na rede pública do país. E o doutor Davi Wipp falará a esse respeito. Agora observem. Autorizei. Conhece essa daqui, presidente? Florentino, e também a partir de orientação. Bahia. Saúde, governo da Bahia. Governador do Pará. Municípios, tratamentos contra o coronavírus. Flávio Dino, senhor presidente. Técnica. A cloroquina integra o tratamento que é feito Olha, aos pacientes hospitalizados. O governador do Maranhão orientava a não medicação. De saúde. A não medicação, senador. A não automedicação. O Renan, o filho do Renan. A não automedicação. Ah, não é possível. Mas a outra lá, a bate-panela atrapalhando, a senadora do Maranhão defendendo o governador do Maranhão, né? Uma coisa incrível. Isso aí foi em março de 2020. Em março de 2020, se eu tivesse contraído Covid, eu tomaria também cloroquina, porque era que estava sendo mesma época, presidente, o governo... Hoje não, né? Hoje vai pro hospital, se entuba e se tiver que morrer, morre. Que merda, hein? Aí, chama atenção para uma coisa. Um governador falar de cloroquina em março, em abril, pode. O Bolsonaro, não. Desculpa, bati na mesa. Você entendeu o jogo, o lado? A ciência, ela evolui. Aqueles que acreditam na ciência sabem que ela evolui. Convenhamos. E olha que o que eu estou falando é tão sério que quem está acompanhando observou a reação na CPI, dos membros da CPI. Com todo respeito, senhor presidente, é preciso atentar para os fatos, para o que está acontecendo. O povo percebeu o medo, o temor e tremor ali entre os senadores. Caramba, rapaz, acusamos Bolsonaro disso aí e os nossos governadores aliados fizeram o mesmo. Não, mas foi de março, já passou o ano, a ciência mudou, até eu tomava. Ué, que bom que aconteceu isso na CPI. Foi maravilhoso esse momento. Olha a sanha vingadora se apresentando na CPI. O foco é o presidente. Quando fala dos estados, a reação é absurda. Será que algum governador quis mudar a bula Vossa Excelência, se fosse minimamente capaz de compreender como funciona a composição de uma bula, não falaria uma besteira desse tamanho, senador Renan. Mas não fui eu que Muda a bula por decreto. Vossa Excelência representa Renan, quem quis mudar. Muda a bula por decreto. Por decreto. É como tentar matar alguém com arma de brinquedo e bala de algodão. Vossa Excelência foi ministro de Justiça. É diferente para um governo que governa por decreto. Senhor presidente, é diferente para Vossa o governo que Excelência governa por decreto. deveria se sentir constrangido em fazer uma afirmação dessa. E é o relator, viu? E é o relator. É o relator. Respeite É o relator. Que tem problema pessoal. Seja razoável. Tá muito claro, senador. O seu problema pessoal com o presidente da República. Garanta a palavra. O senhor já deu Presidente Amar. Veja, Vossa Excelência. Questão de ordem, senhor presidente.
este circo chamado CPI, né? E é um circo, né? Que agora os interrogadores, os inquisidores, agora que inclusive são capitaneados pelo Renan Calheiros, que já disse que a CPI não vai investigar desvio de recursos. Tá? Então essa CPI é do sim, do não, dá vontade de perguntar para o Renan Calheiros. Responde aí, você continua tomando caracu ou não? Qual vai ser a resposta dele? Renan Calheiros, pergunta objetiva. Queremos resposta objetiva. É sim ou não? Não tem essa de sim, por quê? Ou não, porque foi melhor assim. Não. E também você não pode, né? Não porque eu nunca tomei. Não, a pergunta afirma que você tomou. E continua ou não? Não tem que se justificar muito não. Vamos lá. Continua tomando caracu ou deixou tomar caracu? Vamos lá. Então a questão da CPI continua lá, pelo que fiquei sabendo agora, a informação que chega aqui que o Pazuello foi muito bem, mas a CPI continua sendo um vexame nacional. Né? Não quer investigar, então, o desvio de recursos. Tá? Não querem, vimos ontem, nós não querem mesmo. Né? Falou de bilhões ali enviados para o Amazonas, o presidente da CPI, o Mauazinho, mentira, seu mentira, você vê, né? O que dá a entender que os caras estão até envolvidos com desvios nos estados. Estou falando dos senadores. Quando a senadora do Maranhão foi defender o Flávio Dino, eu fico, caramba, se der algum ruim aí para o governador, será que vai pegar também quem está na tramóia dos desvios? E pode ter senador envolvido também nos desvios. Tem muita coisa, deputado, senador, prefeito, governador, secretário, amigo, etc, empresas, e a gente sabe como é que é. Vamos lá. Estamos no canal Bruno Johnson Vlog. Um ótimo final de semana para todos. Quem quiser colaborar com o nosso canal via Pix, tem a chave. Como não vai ter edição, é o meu nome, tá? A chave é o e-mail brunojohnson@bol.com.br. Nos outros vídeos, né, passam aí na tela, alguns ficam na descrição do vídeo, tá certo? Tem o nosso Apoia-se também. E eu desejo aí um final de semana abençoado, que Deus abençoe a todos. Semana que vem a gente volta a comentar política. Vou dar uma paradinha nesse sábado, nesse domingo. E é isso aí. Forte abraço, meu nome é Bruno Johnson, comunismo aqui não. Vamos nessa. Valeu!